Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 2, do PET 2 de português, do primeiro ano do ensino médio. Continuamos o estudo do conto, O Menino que Escrevia Versos. Esta semana 2 está incrível, super desafiadora, né? Nós vamos aprofundar na interpretação deste conto, né? Espero que vocês tenham gostado de ler o conto, porque é um conto muito bonito. Número 1. Em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em O Menino que Escrevia Versos, há 2 referenciais espaciais. Quais são eles? Parece difícil, mas é fácil. Ele só está perguntando para você quais os espaços aparecem na narrativa. Então, são 2 espaços: a casa da família e o consultório médico. Número 2, o tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência da narrativa O Menino que Escrevia Versos? Então, o momento de referência, o mais específico, né, é no momento onde ele estabelece, fala, né, a expressão na semana seguinte. Então, o momento de referência é a indicação do tempo para retornar ao médico. Número 3, em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Letra A, o trecho: o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias, tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque, então, espreitara, batera, conseguira, estão em um tempo de conjugação verbal chamado pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Qual é o momento de referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Então, atenção que ele está te perguntando 3 coisas, certo? Então, o momento de referência é o convívio passado com a esposa. As formas verbais indicam um acontecimento situado de forma incerta no passado. No trecho, o sentido indica que as ações narradas aconteceram muito antes daquilo que está sendo narrado no momento, ou seja, muito antes da consulta do menino ao médico. Letra B. Além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias para ela, tinham sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? Então, o presente, neste trecho, é utilizado para indicar que a personagem continua se sentindo igual em relação a esses eventos da lua de mel. As formas verbais assumem o sentido de permanência, ausência de mudança, ou seja, ela continua se sentindo comovida com o elogio do marido. Letra C. No conto lido, em quais situações foram empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo?
Então, este tempo verbal é utilizado principalmente na segunda parte do texto, né? Quando está narrando a ida do menino ao médico. 4. Há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Letra A. Quais são os 3 momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? Então, nós temos o início do relacionamento entre o pai e a mãe, quando ele narra a lua de mel. Depois, nós temos a infância, a época escolar do garoto. E a terceira época é a consulta e o internamento na clínica. Letra B. Localize as 2 ocorrências do advérbio hoje no texto. Nas 2 ocorrências, o advérbio diz respeito à mesma situação. Explique. Tem o mesmo sentido? Então, o advérbio hoje se refere à lua de mel. E, na segunda vez, ao sentimento da personagem no presente. Na primeira frase, ele se refere ao dia específico, né? Ou seja, o dia lá, a lua de mel dos 2. Na segunda frase, ele tem o sentido de na atualidade, no presente, ou seja, como ela se sente hoje, na atualidade. 5. Às vezes, o sentido de uma palavra ou de uma expressão só pode ser compreendida se levarmos em conta não só o enunciado ou a frase em que ocorre, mas todo o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Letra A. Na frase, Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Explique a lógica do pai do menino dirigida à dona Serafina. Então, óleo castrol é um óleo lubrificante utilizado em carros. Como o pai é um mecânico, para ele esse é um elogio. Então, ele está dizendo que ela está muito cheirosa, né? Porque ela está cheirando a óleo de carro. Letra B. Que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? Então, ele compara o filho a um carro, né? Então, ele fala que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões e, sobretudo, lhe espreitassem o nível do óleo na figadeira. Houvesse que pagar por sobressalentes, não importava. Então, ele compara a ida ao médico a ida de um carro ao mecânico, né? Quando a gente leva o carro ao mecânico. Letra C. No trecho, o filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol, e oleosas confissões de amor. Qual é o sentido do verbo confeccionar no conto? Explique. Então, ele está usando esse verbo no sentido de que ele fez o filho, né? Então, foi usado para se referir ao momento de concepção do filho na noite de núpcias, ou seja, ao sexo, né, entre o casal. Número 6. Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta, por quê? Então, o médico se surpreende porque o menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar. Resposta correta, então, letra C. Excelente essa semana 2, né? Muito desafiadora. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades, né? É sempre bom voltar ao conto para compreender melhor o que ele está nos dizendo, né, gente? Então, terminamos a correção da semana 2. Nos vemos na semana 3. Permaneçam estudando, certo? Assistindo às aulas e fazendo as atividades em dia. Um beijo e tchau, tchau.